Boa tarde, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre intimidade, coragem e fidelidade. Tomando como base a história de um homem de Deus que está lá em 1 Reis, capítulo 13, a palavra fala que determinado homem de Deus sai de Judá até Betel e, por uma ordem do Senhor, profetiza contra o rei de Israel, Jeroboão, e todo aquele altar de idolatria que ele havia construído. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que é necessário que nós tenhamos e busquemos intimidade com o Senhor para que nós possamos ouvir as diretrizes, as ordens, os mandamentos que ele tem para nós. Aquele homem não teria ouvido qualquer ordem do Senhor se não tivesse intimidade com Deus para isso. E ele vai com toda a autoridade, profetiza contra o rei de Israel e essa palavra se cumpre no momento devido. Queridos, é necessário que tenhamos intimidade. A palavra fala, Jesus Cristo nos ensina no Sermão da Montanha, que o Pai nosso que estás nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Batei, e a porta será aberta. Buscai e achareis. O Senhor está disponível. É necessário que tenhamos intimidade para ouvir o que Ele tem para nós, para que nós proclamemos e preguemos a verdadeira palavra do Senhor. Mas é necessário que tenhamos também coragem. Aquele homem prega uma palavra de exortação, uma profecia que carregava junto com ela uma maldição sobre o rei de Israel, sobre a nação de Israel, sobre aqueles altares, aqueles sacerdotes idólatras. É necessário que tenhamos coragem para pregar aquilo que o Senhor nos direciona que preguemos. Nós não podemos nesses dias sermos covardes de alguma forma, relativizarmos o Evangelho, a palavra de Deus, para que ela seja mais aceita ou para que nós sejamos aceitos. Porque aquele homem, ele é perseguido pelo rei Jeroboão, mas o Senhor, faz com que aquela mão seja paralisada e o próprio homem de Deus ora pela vida de Jeroboão e a mão dele é curada. Só que quando a mão dele é curada, o rei de Israel convida que ele vá até a sua casa e coma na casa dele, como uma forma de retribuir aquela cura. Só que o homem de Deus já tinha recebido uma palavra do Senhor, um mandamento de não comer nem beber naquele lugar. E diante desse convite, ele permanece fiel. Ou seja, é necessário que a gente não permita que as coisas desse mundo, como comida, como bebida, como prazeres, como riquezas, nos tire do nosso foco e nos tire da fidelidade que nós temos que ter ao que o Senhor nos ordena, a sua palavra. Então é necessário sim que nós tenhamos intimidade, coragem para pregar o Evangelho, independente do que seja e para quem seja, e fidelidade em permanecermos fiel às direções que Ele tem para nós. Esse homem de Deus, ele era um homem de Deus, sim, mas ele também era homem, porque no decorrer do capítulo, um profeta mais velho, dizendo que o Senhor tinha dito a ele, mentindo que estava debaixo de uma palavra de Deus, chama esse homem de Deus para comer na sua casa. Algo totalmente contra o que o Senhor já tinha direcionado para ele. E ele acredita nessa mentira, provavelmente por ver que era já um profeta mais velho do que ele. Queridos, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Examine tudo que você ouvir de qualquer pessoa sobre a palavra de Deus. Não importa se é alguém mais velho, mais novo, mais experiente, alguém que você admira ou confia. Examine sempre o que o homem de Deus fala. Que sejamos como a igreja de Bereia, os bereanos, que examinavam tudo o que lhes era pregado, porque esse homem acredita nessa profecia mentirosa desse profeta mais idoso, vai até a casa dele, come com ele, e por isso experimenta de uma maldição na vida dele. Queridos, é necessário que nós não acreditemos em tudo que nós ouvimos na internet, de pessoas, até de homens de Deus, porque aquele profeta idoso que mentiu para o homem de Deus, ele era sim um profeta, ele recebia a palavra de Deus, só que ele mentiu. Porque homens de Deus, eles são homens, eles estão sujeitos ao erro. Então é necessário que o nosso coração, a nossa confiança não esteja nas pessoas dessa terra, mas esteja no Senhor, examinando tudo que nós ouvimos em relação à palavra de Deus, que a gente seja sempre com os ouvidos atentos ao que o Senhor nos fala, que tenhamos intimidade com Ele, para ouvirmos a voz dEle e o que Ele nos pede para pregar, que tenhamos coragem para executar essa missão de proclamar o Evangelho, independente da mensagem que seja ou para quem seja, mas que sejamos também fiéis ao que Ele nos pede. Que não nos distraímos com os prazeres desse mundo, a busca por riquezas e que não sejamos enganados por homens que até podem ser homens de Deus, de nossa confiança, mas que estão pregando um evangelho mentiroso. Querido, nós somos homens de Deus, mas ainda homens, sujeitos a errarmos. Que
essa palavra de hoje seja uma palavra de alerta para nós, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor tem pedido para nós nesses dias. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.